Eu coloquei duas das- apostilas, mas são o mesmo Hum, tema, tanto que eu descrevi lá para vocês, preferencialmente os que se imprimir hoje ainda para aula, imprimir a do hum, Paulo Visconti, né? O Silvério, tá? Que está do autor na frente. 7 a 11, então né, é na segunda semana. Segunda semana, mas assim, iniciando bem ali, né? Não chega nem ao final da quinzena direito. Os slides estão aparecendo para vocês? pra mim tá. Sim, professor. Então tá. Então a nossa prova de análise de custo dia 10 e de contabilidade internacional dia 11, né? Está em cima, pessoal. Quem está com atividade em atraso, bora lá. Então vamos lá, dando sequência à nossa aula de hoje. Vou ser breve, até porque nós temos que não se estender muito para que vocês tenham tempo para desenvolver as atividades. Então vamos lá, formação do preço de vendas, como calcular, né? Nós já vimos em aulas anteriores que a formação, né, a composição do custo de um produto dentro da indústria, ele envolve vários fatores, várias situações, desde custo com matéria-prima, custos diretos, custos indiretos, custos secundários, custos fixos e variáveis, né? Despesas variáveis, despesas fixas, né? Que são confrontadas direto ao resultado, quanto pelo custeio por absorção, e no custeio variável, as despesas variáveis somam-se aos custos e despesas variáveis na composição do custo. Portanto, são N os fatores nessa composição. Aqui eu trouxe só uma figura, né, de alguns custos, como, por exemplo, a matéria-prima, a embalagem, né, os custos fixos do período, que vão ali desde aluguel, que mais que nós podemos pôr? A energia, outras despesas fixas que possam ocorrer, né? No caso da formação do preço, o frete também, quando há, já ele é contínuo, ocorre, né, para ser feito a entrega. A mão de obra tanto faz direta como indireta, e a margem de lucro desejada, né? E aqui ainda nós podemos acrescentar os custos com os tributos, né, que são os impostos que devem ser pagos sobre vendas. Temos a contribuição social, isso é sobre já o lucro, né, mas o que forma o lucro são as receitas com vendas. Mais diretamente nós temos COFINS, PIS, o ICMS, né, que incide diretamente sobre o produto, tá? Indiretamente, lá no resultado de exercício, sobre o lucro, o imposto de renda de pessoas jurídicas, né, e a contribuição social sobre o lucro líquido. E outros impostos também podem ocorrer, tá bom? Citei os mais comuns. E o que nós devemos observar na formação do preço de vendas? Bom, algumas características devem ser observadas, né? Ou alguns itens, como a demanda do produto, ou seja, o consumo desse produto, como esse produto é aceito no mercado. Ele tem um mercado consumidor amplo, né? Colocar, vender, ou como o consumo é mais retraído. Existe ou não concorrentes para esse produto? Existe ali um hall de concorrentes, né? Só um momentinho que tem alguém chamando. Esses concorrentes, direta ou indiretamente, eles podem interferir na fixação do preço de vendas. Previsibilidade do comportamento dos concorrentes, ou seja, a empresa precisa ter uma previsão, ela precisa, né,
verificar como é o comportamento dos concorrentes, se há acordo entre concorrentes com relação à prática de preços, né, sobre o próprio mercado, oligopólio, monopólio e assim por diante. Então, são premissas que devem ser observadas com relação à fixação do preço de vendas, que interferem diretamente, tá? O preço da venda ele é formado, quando se tratando da formação do preço de vendas com base nos custos, ele é formado de dentro para fora, ou seja, a empresa determina com base nos seus custos do período, tá? Ela vai verificar qual o método de custeio ali, ou com base no método de custeio que ela utiliza, né? Ou mais viável no momento, no caso de fins gerenciais ali, que ela utilizou, um critério, seja ele por absorção, ou variável, ou de transformação, ou custo meta, que é aquele baseado no custo padrão, no custo orçado, né? E vai, com base nesses custos, determinar ali o seu preço de venda, onde sobre os custos ela vai agregar uma margem, né, que é chamada de markup, né, que estima cobrir todos os gastos que não estejam inclusos, né, na composição dos custos, como eu citei há pouco, os impostos, né, os tributos, as contribuições, impostos e assim por diante. Professora? Oi. Professora, a Cristiane tá pedindo para a senhora aceitar ela aí. Opa, chegou agora. Aceitei. Muito obrigada. Vamos avisando. Obrigada. Tchau. Voltando, então o markup é uma margem percentual que é estimada pela empresa, né, que visa a cobrir os gastos extras, aqueles gastos que não estão inclusos na composição do custo do produto, como os impostos, né? No caso, se a empresa estiver utilizando custeio meta ou custeio por absorção, as comissões, né? A margem de lucro desejada, tá? Por que eu falei com relação ao custeio por absorção ou custo meta? Porque no custeio variável, a comissão ela entra como parte integrante da composição do custo variável. Aqui? Oi, Maria. Eu mandei. Maria? Oi, professora. Está falando com a gente? Não, desculpa, deixei o fone ligado, tô tentando tirar um negócio aqui. Ah, tudo bem. Tá dando certo. Obrigada, tchau. Tchau, tchau. O markup, o que é? É uma metodologia de precificação com base no custo, ou um número índice, né, um índice percentual, aplicado sobre o custo de um produto para determinar o preço de vendas. E como que nós chegamos a esse markup, né? Vamos lá, um exemplo prático. Certa empresa, utilizando o custeio por absorção, precisa determinar seu preço de vendas com base nos seguintes dados. Ela tem ali um custo unitário do produto de R$20. E aí tem mais despesas gerais e administrativas num percentual sobre o produto de 10%, a comissão de 5% sobre a venda, o imposto, né, os impostos pagos sobre esse determinado produto somam 20% das vendas e a margem de lucro desejada de 20%. Como eu vou construir o markup? É somando todos esses percentuais, ou seja, a despesa geral administrativa, mais a comissão, mais os impostos, mais margem de lucros. Se houver alguma outra despesa ou custo que não está integralizada ao custo do produto, deve ser acrescentado aqui, tá? Soma-se, no nosso caso aqui deu 55%,
divide aqui por 100 para transformar no número índice de 0,55, né, que é o mesmo que 55%, e vamos aplicar a fórmula. O preço de vendas será o custo mais o percentual do markup, portanto, preço de vendas é igual ao custo mais o índice do preço referente ao preço de vendas. É essa fórmula aqui, tá, pessoal? Portanto, o preço de vendas é igual a R$20, que é o meu custo unitário, mais 55% do preço de venda integral. Vou aqui uma progressão aritmética, né? Nós estamos resolvendo de forma aritmética. Portanto, eu preciso agora agregar os semelhantes, né? Portanto, PV, que representa o preço de venda 100%, né? Menos trago para o lado direito ali, de quem vê, perdão, para o lado esquerdo, né? O índice percentual do preço de vendas, que representa 55% do preço de vendas, que é igual a R$20, que é o meu custo. Portanto, né, o meu preço de vendas, PV, aqui ele era positivo, quando mudo de lado ele passa negativo. O PV, o preço de vendas, representa 100%, menos o índice do mercap sobre o preço de vendas de 55, me resta, né, um PV de 0,45, ou seja, apenas 0,45% do preço de vendas, que é igual a R$20. Portanto, o meu preço de vendas aqui está multiplicando, quando eu mudo de lado, passa dividindo. Isso aí é regra de matemática, tá? Lá das aulas do ensino médio, do ensino fundamental. Portanto, o preço de vendas é igual ao R$20 de custo, dividido por 0,45, que é igual a 44,44. Se forem na calculadora, vai dar em índice, multipliquem por 100. Oi? Eu fiquei em dúvida nesse 0,45, que era 0,55, por que ele virou 0,45? Olha aqui, Emerson, o preço de vendas representa o 100% do preço de vendas, aqui, ó, aqui no meio. PV menos 0,55 do preço de vendas, ou seja, o PV inteiro representa 100%. E o mercap no preço de vendas é apenas 0,55. Então, 100% menos 55%, quanto me resta? Ah, tá, entendi. Tá, aqui você está fazendo a subtração. O PV é o preço de venda integral, menos os 55%, que é o mercap sobre o preço de vendas, tá? Tá bom, professor. Então tá. Portanto, o PV, que é o custo de R$20 dividido por 0,45, podem fazer aí na calculadora, 20 dividido por 0,45 é igual a R$44,44, tá? Esse é o preço de vendas, né? Que vai dar, que é satisfatório, que vai cobrir todos os custos do produto, mais custos e despesas gerais, comissões, impostos, e ainda vai disponibilizar à empresa uma margem de lucro de 20%, tá? É claro que há fatores determinantes, né, na composição do custo. Cada produto, cada segmento, né, tem a sua margem de lucro ali a ser agregada. Tem produto que a empresa consegue, né, colocar ou fixar uma margem de lucro maior, outros produtos menor, mas, porém,
depende da demanda. Tem produto que a demanda é altíssima, ainda que a margem de lucro seja pequena por conta da alta rotatividade, acaba se gerando, sendo satisfatório o retorno à empresa, tá? Formação do preço de vendas com base no custeio por absorção ainda, né? Então, nós vamos aqui no custeio, aqui nós falamos sobre o custo com base nos custos, e aqui com base no custeio por absorção. No custeio por absorção, nós sabemos que todos os custos fixos e variáveis, né, eles são somados e agregados alocados ao produto, a produção do período. Então, esse é super fácil, né? Soma-se todos os custos. Aqui nós temos o quadrinho, ficou até meio torto porque é da apostila, tá? Quem não tá com a apostila impresso, é isso aqui, está na apostila. Então, materiais diretos R$100, mão de obra direta R$70, custos indiretos R$80. Portanto, o custo unitário total R$250. Pronto. Como eu vou fixar o preço de vendas? Custos unitários R$250, mais a margem, né, de despesas operacionais, que são aquelas despesas que são fixas, né, e que não estão alocados no custo do produto. No custeio por absorção, somente os custos, né? As despesas, elas são confrontadas no final do exercício. Então, as despesas como aluguel do administrativo, salário dos funcionários do administrativo, despesas comerciais, telefone comercial, então tudo vai entrar aqui, né? Nesse exemplo aqui, ficou estabelecido que as despesas operacionais gerais, né, e financeiras são de 40% sobre o custo, né? Então, vamos lá, 250 vezes 40% é igual a R$100. Portanto, o custo mais as despesas operacionais, R$350. Mais uma margem de lucro desejada de 30%, né? Então, vamos lá, 350 vezes 30% é igual a R$105. Então, o preço do produto, nesse caso, R$455, tá? No custeio por absorção, embora há autores que ainda alegam ser, né, que ele não ser tão eficiente, porém, por ele ser, né, o custeio por absorção único aceito pela legislação fiscal, né, por ele facilitar, né, até para finalidades de fechamento de relatórios contábeis, é o único aceito, né, pelas normas internacionais de contabilidade, então ele é o mais praticado, e também pela facilidade, porque ele tem todos os custos agregados ao produto que a empresa precisa estabelecer. Basicamente, só a margem das despesas operacionais e a margem de lucro desejada, enquanto os outros são mais complicados para serem utilizados, tá? Formação do preço de vendas com base no custeio variável. No custeio direto ou variável, toma-se por base, como sempre, os custos e despesas diretos e variáveis, né? Ou seja, todo custo direto e variável, despesa direta ou variável, é agregado a esse custo do produto, né? E posterior, faz a mesma coisa que o custeio por absorção. Agrega-se uma margem percentual com base no lucro desejado, mais um adicional suficiente para cobrir todos os custos e despesas, né, fixos. E nessa metodologia, ele é o coerente, né, com o custeio variável. Por quê? Porque ele usa a margem de contribuição, né? Ou seja, a margem de contribuição aponta quanto cada produto está contribuindo para
construir a margem de lucro e pagar custos e despesas fixas. Então, vamos lá ao exemplo prático. Aqui o meu custo variável unitário é de R$ 80, a despesa variável unitária de R$ 40, a minha taxa, né, do make-up de 50%. Aqui está a soma de todas aquelas despesas que, né, não estão alocadas ao produto, o aluguel, as despesas com salários de administrativos, entre outras, tá? Portanto, oi. Alguém quer falar? Eu ouvi um sonzinho rápido. Então, vamos lá. Preço de vendas... Opa, perdão, estou pulando o lugar. O preço de vendas será o preço de vendas, 1 mais a margem do mercado, né? Que multiplica o custo variável unitário mais a despesa variável unitária. Então, vamos lá. 1 mais a margem, né? Que é um preço de vendas mais a margem de 50%, que é igual a 1,5. 80 é meu custo variável e 40 a minha despesa variável. Portanto, o preço de vendas é igual a 1,5 que multiplica 120. Podem fazer na calculadora. 120 vezes 1,5 é igual a R$ 180. E a margem de contribuição unitária será de quanto aí, pessoal? Qual é a margem de contribuição? Lembra? Margem de contribuição é igual ao preço de vendas menos custos e despesas variáveis. Então, se o preço de vendas é 180 e os custos e despesas variáveis 120, qual é a margem de contribuição? R$ 60, não é isso? Gente, cadê os 6? Tá aqui na frente, ó. Preço de venda 180, menos custos variáveis, menos despesas variáveis, a margem de contribuição R$ 60, né? Ou seja, é igual à taxa de markup. Nessa situação, a empresa sempre é bom calcular o seu ponto de equilíbrio, né? Nesse exemplo, o nosso custo fixo do período é de R$ 90 mil. Então, se a empresa sabe que sua margem de contribuição é de R$ 60, só dividir, né, o custo fixo total pela margem de contribuição e encontrar o total de unidades que ela precisa vender para pagar custos e despesas, né, custos do produto e despesas fixas, custos fixos no período, sem gerar lucro. No seu ponto zero, né? Nem lucro, nem despesa. Formação do preço... Professora, voltando Oi. lá, como que a senhora sabe que é 90 mil? A informação tá lá na apostila. Volta lá na apostila que vocês têm, isso aqui tá lá na apostila. Ele vai estar detalhado lá, o custo fixo total, tá? Você imprimiu, Rogério, a apostila? Imprimi sim. Então, dá uma olhada aí lá no custo variável. E vai lá na parte do custo variável e vai estar estabelecido que, olha lá, uma linha acima ali. Agora, tá. É de 90 Eu vi, reais. achei aqui. 90 mil, perdão. É que eu trouxe só os demonstrativos do cálculo, tá? Para o slide. Formação do preço de vendas a partir do mercado. Bom, como nós já vemos, é o mercado que estabelece o preço, né? Ou seja, lembra que no início nós falamos sobre a concorrência, né? Um mercado altamente competitivo, né? Pode ocorrer parcerias, né? Ali um acordo entre os concorrentes
determinado preço praticado, pode ocorrer que o preço seja estabelecido basicamente baseado na lei da oferta e da procura, ou seja, da demanda, né, e oferta, consumo, né, e aí não tem o que a empresa fazer, o que a empresa precisa, né, é fazer pesquisa de mercado e alinhar o seu preço de vendas com aquele que está sendo praticado no mercado. É pesquisa de mercado, é análise de concorrentes, né? Para estar ali sempre acompanhando, tanto não só a questão da prática de preço, mas também a qualidade do produto, entre outros fatores, né? Que possam interferir na composição do preço desse produto. Uma outra coisa que a empresa tem que ficar atento é os seus custos, né? Porque basicamente, como o mercado que demanda o preço do produto, o controle de custo interno não se faz necessário. A grossa vista, vamos assim dizer, mas para fins de gestão é essencial, porque quanto mais a empresa fica atenta a esse preço de mercado e controla os seus custos, mais ela consegue gerir e reduzir, né, o impacto dos custos na composição do preço final que o mercado está ditando e aumentar ali a sua margem de lucro, tá? Então, aqui não tem fórmula, não tem cálculo, porque é o próprio mercado que vai determinar, tá? Formação do preço de vendas a partir do custo de transformação. Ou seja, o que determina, né, a margem a composição desse preço de vendas vai ser o custo de transformação. Se a empresa tem um único produto normal, né, o custeio pleno, o custeio variável, o custeio por absorção, ela utilizar ali para determinar o preço. Porém, se ela produz mais que um produto, aí é interessante observar a questão da formação do preço de vendas, utilizando a metodologia dos custos, né, de transformação, ou com base, né, nesse custo de transformação. Aqui nós vamos usar já o cálculo do exercício anterior lá do custeio por absorção, né, do produto X, e eu trouxe aqui os cálculos do produto Y. Deixa eu só voltar um pouquinho. Aqui, esse exemplo aqui, tá vendo esse produto X aqui, ele já está calculado, o custo total de 350 e o preço de vendas 455. Esse é o nosso primeiro produto. E aqui nós temos o outro produto Y, né? No caso do produto Y, esse é o material direto consumido, a mão de obra consumida e o custo indireto de fabricação. Então, o custo unitário do produto Y é de R$ 240, enquanto que do produto X, R$ 350. Utilizando o critério do custeio pleno, que foi o mesmo que nós utilizamos lá atrás, do custeio por absorção, portanto, o custo do produto determinado seria assim, né? 240 os custos totais unitário, mais a margem das despesas operacionais de 40%, R$ 96, o custo mais despesa, 336 para produzir, né, ali o produto Y, né, e pagar custos e despesas fixas, mais a margem de lucro de 30%, portanto, R$ 100,80, determinando um preço de vendas de R$ 436,80, enquanto que o produto X, o preço de vendas, R$ 455. Se nós formos verificar a margem de lucro de ambos, né, os produtos, elas acabam incidindo na mesma porcentagem, né, contribuem com a mesma porcentagem no lucro da empresa.
Então, aqui só para verificar aqui, comparando pelo custeio pleno, como que fica a composição de ambos. Olha lá, se você pegar aqui a margem de lucro e dividir pelo custo de transformação do produto A, vamos verificar? Produto A, a margem de lucro, R$105, né? Que é o 30%. Oi? Oi, gente? Acho que ninguém falou nada, não, professor. Só foi interferência? Então, vamos lá. Observando aqui, ó, a margem de lucro do produto A, R$105. Vamos dividir, ver o percentual dele. 105 dividido por R$150, que é o meu custo de transformação, que é mão de obra mais custos indiretos, o impacto dele, da margem de lucro na composição do custo ali, é de 70%. Calcularam? Enquanto que o produto Y, que é o mais, que consumiu mais custo de transformação em relação ao X, olha só, enquanto que o X foi 150, o Y, R$180. Então, ele é mais difícil de ser produzido, consumiu mais mão de obra e custos indiretos. Vamos lá ver qual é o impacto? R$100, 100,8, né? R$100,80, dividido por 180 é igual a apenas 56%, né? Isso utilizando o critério do custeio pleno ou custeio por absorção. Agora vamos ver, né, como ficaria a composição desse custo utilizando o critério dos custos de transformação. Se eu sei que o produto X consumiu 70%, então, como o produto Y gastou mais, eu tenho que usar o mesmo índice. Então, vamos lá. 70%, né, que foi lá o consumo mais alto de mão de obra, que é equiparado, sobre o custo de produção do produto Y, né, R$336, que tá aqui, ó, 336, que é os custos unitários mais a margem de despesa, R$336 vezes 70%, que é o consumo de mão de obra. Perdão, é o custo total, gente, R$180 vezes os 70%, perdão, que é o custo de transformação, R$180 vezes o índice de 70% de consumo de mão de obra, o meu saldo é de R$126, ou seja, a margem de lucro com base no custo de transformação, já que o produto Y consome mais, é de R$126. Portanto, agora sim, o custo total, né, ali, mais os R$126 com base, a minha margem de lucro com base no custo de transformação, o meu preço de vendas, que no custeio pleno é de R$436,80 para o produto Y, passa a ser de R$462, ou seja, dá um up ali na composição do custo. Também é um critério, mas lembre-se do que eu falei, que no processo de estabelecimento do preço de vendas, tem que se analisar o mercado, a lei de oferta e procura, os concorrentes, se aquele segmento, se aquele produto comporta, né, você determinar o preço de vendas com base no custo de transformação,
entre outros fatores, devem ser observados, tá? Tranquilo até aqui? Tranquilo, professor. Então, tá bom. Fala, Isabelle. Formação do preço de vendas a partir... Opa! Voltei para trás só um pouquinho. Formação do preço de vendas com base no rendimento sobre o capital empregado. Esse aqui é o mais prático e simples de fazer. Então, considera sempre, né, considerado uma variante do custeio por absorção, um segmento, né? Porém, ao invés de se empregar a margem de lucro sobre o preço de vendas, a margem de lucro ela é determinada pela porcentagem do capital que foi empregado na empresa. Então, vamos ver aqui o exemplo, né? O custo total de produção e venda é R$1 milhão. Boa noite, Leandro. Boa noite, professora. Tudo bem? Tudo. Então, bora lá. Então, aqui nosso exemplo, custo total de produção e vendas, R$1 milhão no período. O capital empregado, né, pela empresa, R$500 mil. A margem de lucro desejada sobre o investimento, 30%. Como que eu encontro esses 30%? 500 mil, né, que é o capital empregado, eu preciso determinar a margem, né, de lucro sobre esse capital, vezes 30% é igual a R$150 mil. Produção e vendas estimadas, 1.000 unidades. Portanto, para compor o preço de vendas é super simples. O custo total de produção e vendas, R$1 milhão, mais a margem de lucro desejada, 150 mil, que é 30% sobre o capital empregado, dividido por 1.000 unidades. Portanto, o preço de vendas, nesse exemplo aqui, utilizando essa metodologia, é de R$1.150. Professor, Oi! esse exercício aí é igual o 2 da apostila, né? O 2 da apostila? Eu já calculei, igualzinho isso aí. Sério? Eu não tô lembrando como que é o exercício 2, eu não tô com... É diferente os termos, mas é a mesma soma. Ah, então deve ser. Eu não tô com ele aberto. Ah, sim. Agora abri aqui o capital empregado, capital próprio é de R$125 mil, né? Ah, E a margem de lucro de 20%? 20%. Isso, então é isso mesmo. Aí você vai aplicar e vai determinar ali o preço de vendas. Ó, parabéns, hein? Isso aí. Bom, gente, para a aula de hoje, eu trouxe esse conteúdo, inclusive deixei 2 apostilas para vocês, eu ia deixar 3, mas eu falei, não vou fazer eles sofrerem tanto. Mas qual é a intenção? É deixar bastante material para que vocês possam fazer pesquisa. Todo conhecimento, ele deve estar embasado em vários autores, né? Nós não podemos aceitar uma determinada informação e tomar ela como verdadeira, até porque muitos autores se divergem, há linhas de interpretação e há metodologias diferentes. Nós abordamos alguns procedimentos, existem outros? Existem, né? Mas não cabe a nós trabalharmos todos agora, até porque não daríamos conta, tá? Então, eu deixo sempre mais material para que vocês consigam pesquisar ou até agregar valor a algum conteúdo que, de repente, numa das apostilas esteja bem sintetizado. Bom, para a aula de hoje é isso. Alguém tem alguma dúvida? Quer questionar? Nós podemos voltar.
Ah, Professor, só outra uma sendo perguntinha. Para chegar nessa mil unidades, tem que fazer como? 1.000 unidades? Unidade. Isso, a 1.000 unidades é a quantidade produzida no período, né? Ah, tá. Tá? 1.000 unidades é ali, você já levantou a sua produção do período. Produção. 10.000 unidades. Aí você vai dividir o custo total mais a margem de lucro sobre o capital empregado pela essa quantidade produzida. Ah, tá. Tá bom? Que é a informação que você tem do setor de produção. Mais alguma pergunta? Podemos ir. A aula foi gravada? Oi, Tuane? A aula está sendo gravada. Está sim, Tuane, está sim. E na hora de fazer os exercícios, eu sempre procuro assistir junto. Ah, sim, mas os exemplos práticos, Tuane, também estão nas apostilas disponíveis lá na sala de aula online, tá? Disponibilizar o slide também. Gente, qualquer dúvida podem chamar no Zap, tá? Às vezes eu não estou com material na hora, mas eu tendo um tempinho, eu corro ali, dou uma olhadinha e repasso para vocês. Ah, uma coisa que eu quero falar é, vocês viram ali que a semana acadêmica, ela foi adiada, né, por conta agora ainda desse alto índice de contágio, de estarmos remoto, ela foi adiada para outubro, né? Então, assim, nós ganhamos tempo. O ideal é que vocês já comecem a trabalhar, ver temas que queiram aí trabalhar, né? Escrever, eu não sei, eu vou ver com a Magali quais são os tipos de trabalhos que serão apresentados, se serão resumos, artigos, né? Para que vocês possam estar já trabalhando, vejam temas aí, bora lá, gente, produzir. Sem contar, né, que tem os certificados, as horas aí que vocês utilizam depois para soma de horário, né? Pessoal que está concluindo aí o curso. Tá bom? Tem muita área boa aí, muito tema legal para vocês estarem trabalhando. Certinho? A intenção é de fazer presencial a semana acadêmica. Então, tudo foi adiado com a intenção de que, chegando lá em outubro, seja presencial, né? Aí depende da conjuntura e da pandemia lá no mês 10. A gente espera que sim, viu, Tuane? Seria o ideal, né? Professora, será que vai estar contando ainda esses pontos que tinha antes? Essa pandemia? Eu também espero. Não entendi, Tuane. Perdão, não entendi, Maria. Estou dizendo assim, professora, será que vai valer os pontos igual era antes, que tinha que ter ponto e sempre tinha alguma coisa na